Fala aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, sou a doutora Tainá Taide, eu sou médica, sou nutróloga e eu tô aqui para falar de um assunto que, olha, no meu consultório é todo dia: vício em açúcar. Pois é, né, gente? A questão do vício, ela é bem difícil mesmo. Eu não tô falando só aquela questão da gente comer quando tá um pouquinho mais triste, ou quando a gente não tá se sentindo tão bem, ou quando a gente tá mais estressado. Eu tô falando quando a questão passa a ser um problema. Quando você não consegue se ver livre do açúcar. Você sabe que aquele açúcar tá lhe fazendo mal, mas mesmo assim você não consegue abrir mão dele. Quero dizer para você, tá certo? Que isso não é uma questão de falta de força de vontade. Porque provavelmente, se você passa por isso, você já deve ter ouvido algum comentário parecido, né? Isso é falta de coragem, falta de força de vontade, é desleixo. Não, não é. Quero dizer para você que o seu cérebro está com a química alterada. Na verdade, o açúcar ele tem essa capacidade. Toda vez quando a gente come o açúcar, o nosso cérebro começa a liberar certas substâncias, dopamina, endorfinas, que nos fazem nos sentir muito bem, né? Por isso que é tão fácil se viciar no açúcar. Mas em compensação, o nosso cérebro ele é aprisionado. Principalmente para algumas pessoas que têm mais sensibilidade, facilidade do que outras pessoas. Da mesma forma, a gente vê um outro tipo de vício, com álcool, com drogas, aquelas pessoas que são viciadas em comprar, em jogar. A química do cérebro, ela é um pouquinho diferente nessas pessoas. E o açúcar, ele também tem essa mesma capacidade, justamente por conta dessa grande liberação de hormônios que nos fazem nos sentir bem. O problema é porque toda vida que esses hormônios eles são liberados, a gente se sente bem, mas logo em seguida é o fundo do poço. E aí eu quero contar para vocês um relato que é super comum no meu consultório. Talvez você se identifique com ele. Você começa o dia assim: nossa, eu estou determinada, vou começar a fazer dieta e eu vou logo, porque eu sou dessas, doutora, vou começar o meu dia já fazendo jejum intermitente, porque tá na moda, ouvi dizer que emagrece. E aí você começa o dia sem comer nada. E por meio da manhã, umas 10 horas da manhã, aí você já tá assim pensando: ai, que vontade de comer um pãozinho. Por que eu não comi no café da manhã? Mas eu estou determinada e focada e vou me aguentar até o almoço. Chega na hora do almoço, você vai buscando ali nos aplicativos de comida online, dá uma olhada nas opções, já fica extremamente tentada a pedir uma coisa, digamos, não tão fitness assim. E aí você se mantém firme. Não, eu vou pedir um prato que eu com massa integral, alguma coisa que não seja tão danoso assim, porque você tá focada, determinada. Só que quando é no meio da tarde você já tá querendo matar um. Furar os dois olhos de alguém, porque você tá assim, um alto grau de estresse. E aí você tá no seu trabalho, e aí ainda tem uma festa lá no seu trabalho. Sempre o pessoal chega no final de tarde, tem a mania de pedir um cafezinho com bolinho ou alguma coisa. Mas mesmo se não tivesse, né? Chega nesse horário, você já tá com essa vontade de comer algo doce no final de tarde. E aí você não se aguenta. E aí você vai, ou olha no aplicativo, ou então para em algum lugar e já vai comprar algum docinho para você ter aquela sensação de se acalmar,
de se aliviar. E aí você come aquele doce, que pode ser uma barra de chocolate, pode ser um bolo, pode ser até uma massa, quem sabe, um sanduíche. Porque se você não sabe, o pão também é açúcar, tá, pessoal? E aí você come aquilo ali e diz assim pra você: mas no jantar eu não vou jantar porque eu comi agora. Só que passa aí umas 2 horas depois que você fez aquele lanchinho e você tá morrendo de fome de novo. Morrendo de fome. Você não se aguenta e aí você diz assim: vou jantar. Eu já errei mesmo, eu vou aproveitar que eu errei e vou pedir logo o que eu quero comer. E aí você pode pedir uma pizza, você pode pedir um sanduíche, come, já não se sente tão bem porque você comeu, já pede logo aquela sobremesa, e aí você fica já se sentindo assim: ai meu Deus, não acredito que eu fiz isso, eu não consigo me controlar, por que eu fiz isso? E aí você começa a se sentir com aquele peso que a comida traz. Não tô falando de peso de corpo, não, tá, pessoal? Tô falando do peso, daquela carga emocional que isso traz para quem luta com esse problema. E aí você pensa assim, né? Porque você tá se sentindo mal, né? E aí você pensa assim: amanhã eu vou recomeçar. Amanhã eu vou fazer tudo direito. Vou começar logo fazendo uma faxina na minha casa. E aí você sai revirando seu armário, todos aqueles esconderijos e vai guardando, jogando fora tudo que não pode. Tudo que você acha que faz mal para você, você vai e joga fora. Só que, mais uma vez, passa um tempinho, né? E aí você fica pensando: eu não devia ter jogado fora. Tô morrendo de vontade de comer um doce de novo. Eu acho que eu vou comer logo tudo que tem lá e amanhã eu começo, né? Então, assim, hoje vai ser minha despedida. E aí você vai revirar o lixo. Tirar a comida do lixo, né? Porque você simplesmente se viu naquela fissura que você não tem domínio próprio. Isso é que é vício. É quando você se vê aprisionado nisso. E aí você vai, você come, você se sente literalmente mal fisicamente. Você comeu tanto que você passa a sentir dor no estômago, você pode sentir alguma alteração gastrointestinal, dá dor de barriga mesmo. Mas você fez isso. E no dia seguinte, a mesma coisa. E você não consegue se livrar disso. E eu volto a dizer aqui que isso é uma questão de química cerebral. Não adianta você querer fazer uma dieta que simplesmente não vai resolver. Isso é uma doença. E é uma doença que tem um caráter progressivo. O que isso significa? Significa que o vício em açúcar, ele piora conforme o tempo vai passando. Existem, na verdade, 3 estágios com relação ao vício em açúcar. O vício em açúcar, nas fases mais iniciais, é algo que é mais interno. Ninguém percebe o seu problema. Mas você compra aquele doce, tá certo? Assim, vou comprar uma barra de chocolate, mas eu só vou comer um quadradinho. Ou então vou comprar isso aqui vai durar por uma semana, por um mês. E aí, quando você vê, você senta, vai comer e você não consegue parar. Você não tem o controle sobre a quantidade que você vai comer. Já se viu assim, né? Pois é. E aí você vê que aquela barra de chocolate que era para durar uma semana, acabou numa única sentada. Você já acabou com tudo, toda a barra de chocolate. Essa é a fase inicial. Ninguém sabe do seu problema, mas você já não tem o controle sobre a quantidade que você vai comer. Na fase intermediária do problema,
as pessoas elas já vão começar a perceber o seu problema. Principalmente as pessoas que são mais próximas, né? O marido, o namorado, o parceiro. E aí você começa a querer fazer as coisas um pouco mais escondidas. Você tem vontade de ficar um pouquinho mais em casa, com medo de sair e de receber um certo julgamento das pessoas, porque você sabe que você não é para comer aquilo e aí você acha que as pessoas vão lhe julgar e aí você prefere ficar em casa e comer o que você quer. Nesse estágio também a gente começa a sentir um pouco mais no nosso corpo. Você se sente com dores. Sabia que isso pode trazer dor para o nosso corpo? Aquela dor que você não sabe exatamente de onde é que vem. Você simplesmente se sente dolorido, um mal-estar. Pode ser que você perceba isso com alteração de humor. Você se sente um pouco mais irritada, um pouco mais estressada do que o normal. Ou então você se sente já com aquela sensação de fracasso, aquela sensação assim, poxa, eu deveria começar e não consigo. E isso também traz danos psicológicos para você. No último estágio do vício em açúcar, que é um estágio ainda maior, a sua vida já passa a girar em torno de comida. Você acorda pensando que você vai comer e você vai dormir pensando que você vai comer no dia seguinte. Você pensa, eu estou de dieta ou não estou de dieta. Tudo gira em torno à comida, somente a isso. Você se sente mal. Talvez você já tenha começado a ter pensamentos do tipo, nada tem jeito para mim, eu não consigo, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, vou colocar um balão para ver se eu consigo resolver o meu problema, vou atrás de um médico para poder tomar um remédio, porque eu preciso ter alguma coisa. Algo está errado dentro de mim. Você percebe que algo não está bem, mas é muito difícil você perceber que esse problema, na verdade, nada mais é do que o vício em açúcar. E aí você vai no médico e aí você é diagnosticado não como uma viciada em açúcar. Você é diagnosticado talvez com uma enxaqueca. Talvez você tenha já um diabetes. O vício em açúcar é interessante porque ele é um grande imitador. Muitas vezes você tem sintomas de outras doenças e que nada mais é do que açúcar. Talvez você tenha um intestino irritável, não sei. E aí você não é diagnosticado com aquilo e aquele problema, ele persiste, fazendo você se sentir extremamente mal. Vocês estão entendendo o quanto que é ruim? A gente pensa assim, nossa, mas isso é só comida, isso não deveria ter problema. Eu deveria poder, doutora, comer aquilo que eu quero. É e não é. Porque, na verdade, você não está fazendo o que você quer. Você está fazendo o que a comida quer que você faça. Você está fazendo o que o seu cérebro está sendo programado para fazer. Tanto é que mesmo você querendo, talvez, emagrecer, você não consiga abandonar a sua comida. O doce. Vocês estão entendendo aí como é essa questão do vício em açúcar? Ela é perigosa? E sem contar, né, gente, que vocês sabem, além, claro, da questão do vício em si, o açúcar está relacionado com vários outros tipos de doença. Desde a obesidade, passando por diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, câncer. E você não consegue se livrar disso. E as pessoas lhe julgam por isso. Sem saber que, na verdade, você está passando por um problema e que esse problema, na verdade, ele é um problema extremamente real e doloroso para quem está vivenciando esse processo. Bom, doutora, como é que eu faço para eu poder saber
se eu tenho ou não tenho esse vício em açúcar. Gente, não existe, na verdade, nenhum protocolo fechado que dá o diagnóstico ou não do vício em açúcar. Mas eu gosto de fazer um certo questionário para discriminar, triar esses meus pacientes, né? Mas, de um modo geral, sempre quando você se sente mais aprisionado, sem conseguir se libertar, isso já é um sinal de alerta para você. Então, se você come mais do que você planeja comer, essa é uma questão. Se você come a ponto de se sentir mal, esse também é um outro item. Se você já chegou a algum momento a faltar o seu trabalho, a atrapalhar suas atividades simplesmente por conta de comida, esse também é um outro sinal de alerta para você. Então você tem que ver até que ponto isso daí está lhe aprisionando, causando sentimentos que são ruins para você. Agora, eu já estou falando aqui muito de açúcar, mas vamos falar do principal, que eu aposto que é o que vocês mais querem saber. Doutora, eu sou viciada mesmo. Tem jeito? Tem. É difícil o processo? É. Você precisa estar, em primeiro lugar, acompanhada de profissionais que saibam lidar com o vício, com a adição. Porque tem muita gente que simplesmente não sabe, sequer conhece. E você também precisa ter o suporte das pessoas em sua volta. Porque a gente está falando de vício. Então, quando você está falando de álcool, de droga, de cigarro, de jogo, você sabe que é difícil parar. Por que a gente não pensa assim com relação à comida? Se é um vício também. Vocês estão entendendo que vocês não vão conseguir parar sozinhos? Então, mais uma vez, primeira coisa, como eu sempre falo, a gente precisa se preparar. E a primeira preparação é a faxina. Você precisa tirar da sua casa, da sua vida, da sua vista, tudo aquilo que seja um gatilho para você comer doce. E aí você pensa assim, eu sou viciada, doutora, em chocolate. Então basta eu tirar o chocolate da minha casa porque meu vício é só o chocolate. Não. Não é assim. Na verdade, a gente tem que tirar tudo aquilo que dá o desejo do doce. E aí a gente tem que ser um pouquinho mais agressivos. Doutora? É mesmo, doutora? Eu preciso parar tudo de uma vez só? Precisa. Eu sei que não era isso que vocês gostariam de ouvir, mas essa é a real. Se você é viciado, tem que parar. E tem que parar de uma vez. Você não vê um viciado em álcool, bebida alcoólica? Eu vou fazer essa comparação para ficar mais fácil mesmo de entender. Eu sou alcoólatra. Pois então, ao invés de beber 1 litro, beba uma taça. Isso não funciona. Porque a partir do momento que você toma aquele primeiro gole, você simplesmente não consegue parar. E quem tem vício é assim. Não adianta eu dizer para você, não coma uma barra de chocolate, coma só um tapetinho. Porque você não vai conseguir se controlar. Entendeu? Não. Comece. Tem que ser mais agressivo mesmo, até que você se sinta livre disso. Pode ser que isso nunca venha acontecer. Mas pode ser que você se sinta livre depois de um tempo. Porque o seu cérebro, ele vai voltar à química que deveria estar antes do vício em açúcar. Mas até lá, você precisa ser firme. E aí não tem outro jeito. É tirar tudo. Igual band-aid. Arranca tudo de uma vez. Então, se o seu vício é em chocolate,
vai tirar todos os chocolates, mas também vai tirar tudo aquilo que dá vontade de comer chocolate. Às vezes são momentos, são situações, às vezes são companhias. E também tem a questão de outros alimentos que podem ser gatilhos. Então, por exemplo, você pode comer um pão, porque você não gosta tanto assim de pão, porque o seu vício, na verdade, é o chocolate, mas o pão, que também é açúcar, ele dá mais vontade de comer o chocolate. Então, o ideal é dar uma restringida mesmo na questão do açúcar, em todos os tipos de alimentos. Uma outra dica muito importante para vocês é que toda essa flutuação hormonal da gente, toda essa variação de insulina, ela dá mais vontade de comer doce. Então é muito importante controlar os nossos níveis glicêmicos, os níveis de açúcar do nosso sangue. Uma outra dica que é muito importante para vocês é a questão dos sintomas de abstinência. Eu sei, e talvez você até já saiba. Quando a gente para, você pode se sentir cansada, gripada, com falta de energia, se sentindo mal, dor de cabeça, esse é campeão, né? Ai, tô morrendo de dor de cabeça. E você, na verdade, tá só simplesmente passando por uma crise de abstinência. Mas tem jeitos de passar por essas crises de uma forma melhor. Uma delas é você procurar ter uma alimentação extremamente rica em nutrientes, em antioxidantes, alimentos que vão fazer você se sentir nutridas internamente. Espero que vocês tenham gostado de todas essas minhas dicas com relação ao açúcar, com relação ao vício em açúcar. Quem não me segue, segue agora no meu Instagram. Eu sou a doutora Tainá Ataide. Eu vou estar aberta para qualquer dúvidas. Podem mandar as dúvidas de vocês, eu vou responder. Mesmo que o tempo acabe, eu vou continuar respondendo essas dúvidas no meu Instagram. Espero que vocês tenham todos gostado muito, viu, gente? Podem perguntar. Quem gostou aí, pode perguntar. Obrigada, gente. Alguém tem alguma dúvida? Perguntem para mim, hein? Bom, deixa eu ver aqui se eu penso aqui em algumas dúvidas que eu costumo ouvir no meu consultório. Ainda falando sobre qual é o melhor horário? Pronto, gostei. Muito bem. Qual é o melhor horário, doutora, para comer doce? O ideal, gente, se você for viciado, o ideal é não comer. Até você estar livre do vício em açúcar. Mas, para quem não é viciado, e só para quem gosta mesmo de comer, ou de comer de vez em quando, não tem problema. A gente não precisa ficar sem o doce. O ideal é que você deixe ele próximo ali de uma atividade física, isso daí super ajuda. Ou então que você, antes de você comer o doce, você coma algo que vai diminuir a carga glicêmica do doce. Então, por exemplo, antes de você comer um doce, você tomar uma proteína, comer um pedaço de carne, um ovo, tá certo? Isso também vai ajudar. Ou você fazer uma caminhada imediatamente depois, isso tudo vai ajudar. Uma outra coisa para dificultar a questão do vício em açúcar é você tentar não comer aquele doce sempre nos mesmos horários. Então, por exemplo, você é acostumado a comer sempre depois do almoço. Gente, isso é um perigo, né? Mude os horários. Em vez de comer depois do almoço, sei lá, coma de manhã, coma de tarde, vai mudando os horários para que você não fique realmente dependente daquele açúcar naquele horário. Tá certo? O que mais? Mandem mais perguntas, aproveitem que tá acabando o tempinho. Quais as frutas que nos ajudam a evitar a comer doce? Bom, gente, seguinte, a fruta é uma questão polêmica, né? Porque você sabe que dentro da fruta também vai ter um açúcar, que é a frutose.
Não é que eu seja contra a fruta de jeito nenhum. Para mim, eu sou a favor de tudo que o Papai do Céu faz, certo? Mas a questão aqui é um vício. E se você é viciado em açúcar, talvez, às vezes, até algumas frutas mais doces sejam gatilhos para você comer o açúcar. Então, quando você está lidando com o vício, você tem que evitar aquela frutinha mais docinha, tipo uma bananinha, né? Certo? E aí você vai preferir aquelas frutas mais gordurosas, tipo um abacate, uma frutinha mais azeda, um morango, tá? Que tem uma quantidade de açúcar menor. Canela e chocolate amargo engana muito minha vontade de comer doce. Pois é, gente, chocolate é 10, eu acho maravilhoso. Quanto mais amargo for o chocolate, mais puro ele é, menos açúcar ele tem. Mas, mais uma vez, cuidado com quem é viciado, porque o vício em açúcar é um problema. E aí a gente tem que ser mais chato mesmo, mais agressivo, assim, radical, tá? Eu sou bem radical quando é para tratar vícios. Doutora, substituir um doce por pasta de amendoim, um café amargo, é uma boa para enganar a vontade de comer doce? Acho super. Gente, mas na verdade a gente tem que sempre prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo internamente. Por que será que você está com tanta vontade de comer doce? Pode ser seu sono. Sabia que noites mal dormidas aumentam a vontade de comer doce? Pode ser o seu intestino. Será que o seu intestino está funcionando bem? Porque o intestino, sem funcionar, aumenta a vontade de comer doce. Será que você tem deficiência de magnésio? Porque o magnésio baixo aumenta a vontade de comer doce. Será que há algum desequilíbrio hormonal? Será que é por isso que você está com tanta vontade de comer doce na TPM? Pois é. Então, antes de tratar, a gente sempre deve pensar o porquê que o nosso corpo está pedindo aquilo ali. E isso tudo vai ajudar a gente a se livrar da vontade de comer doce. Pode ser que você seja a rainha dos produtos fitness, que você vai, você compra, e na verdade eles podem estar sendo seu gatilho. Pode ser que o seu grau de estresse seja muito grande. O estresse aumenta a vontade de comer doce. Justamente por conta daquela liberação, a dopamina que eu falei desde o início. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Acabou meu tempo aqui. Eu amei estar aqui. Eu amo falar sobre esse assunto. Na verdade, eu falo demais. Então, não briguem comigo. Me mandem as perguntas. Vou colocar uma caixinha de perguntas sobre isso no meu Instagram. Um beijo e até o próximo ano.